Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia? Tá bom? Hein? Tá abençoado? Graças a Deus, né, irmãos? O Senhor é maravilhoso, isso nos basta, né? A graça do Senhor nos basta. Vamos no nosso texto de hoje, irmãos. Vamos estudar 1 Crônicas 26, 1 Crônicas 27. E se Deus nos der graça, semana que vem terminamos o livro de 1 Crônicas. Vamos orar mais uma vez? Bendito e exaltado seja o nome do Senhor, Deus eterno, Deus poderoso, Deus tremendo, Criador de todas as coisas. Tu criaste o céu na sua imensidão, os astros, meu Deus, incontáveis, inumeráveis, todos eles o Senhor criou com o poder da sua palavra. Criaste a terra, Deus, e colocaste o homem para nela habitar, para nela dominar e dela te adorar. Por isso, eis-nos aqui como igreja, reunidos neste lugar para te adorar, ó Deus. Homem nenhum jamais viu a face do Senhor, e nós aqui te adoramos em espírito e em verdade. Cantamos louvores ao teu nome e nos reunimos para conhecer mais do conhecimento do Senhor. Queremos aprender o que o Senhor sabe, ó Deus. Queremos conhecer o que o Senhor conhece. E é por isso que abrimos a Bíblia e lemos e estudamos e abrimos o nosso coração para conhecer o conhecimento do eterno, do todo-poderoso, do grandioso e do exaltado Deus entre as nações. Obrigado mais uma vez, que o teu Espírito nos ajude nesta noite mais uma vez. Eu te agradeço e te peço a ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Depois, se Deus der graça, semana que vem nós vamos terminar, irmãos, 1 Crônicas, se a Deus der graça, 28 e 29, né? E concluímos 1 Crônicas, partimos para o 2 Crônicas, e eu sei que os irmãos devem estar ansiosos para chegar lá nos profetas, nos salmos, né? Deus quiser, nós vamos chegar, amém, queridos? Bem, o que nós lemos hoje, nessa noite? Davi, no seu cuidado para com o que viria no futuro, né, o rei Davi parou o seu reinado, quando ele colocou o reinado nas mãos do seu filho Salomão, e começou a dar instrução sobre como deveria ser o culto no templo. Aqui ele está falando para os seus como deveria ser o culto no templo. Eu fico imaginando, irmãos, que cuidado que Davi tinha para fazer tudo isso de maneira tão detalhada. Obrigado, irmão Anderson. De maneira tão detalhada. Parece um bolo de nomes difíceis que nós acabamos de ler. A gente até enrola, né, para falar os nomes aqui, né? Meselemias, e vai um punhado de nome. Fica muito confuso. Mas se você focar no nome, você perde a bênção, né, irmão? Se você focar no nome, você perde a lição. Você tem que ler o texto, o contexto dele, né? E aí, o que está dizendo para nós a Bíblia Sagrada? Isso é que importa para nós. Nós vimos, na verdade, por exemplo, o perfil desses homens. Para muitos isso aqui é só nome enjoado e repetitivo. Não, mas nós vimos o perfil deles, vimos que esses homens tinham algumas características que são importantes para a obra de Deus. Nós vimos as funções desses homens, o que esses homens faziam, e vimos a forma como esses homens foram divididos para cada um trabalhar no seu local. É igual Apocalipse. Se você lê Apocalipse e preocupar com as imagens, porque João viu isso, João viu aquilo, você fica perdido e não aprende nada. Agora, foca no que está sendo dito, né? Aí você vai notar a diferença, tá, irmãos? Então, vamos lá. Garrou aí, passou. Os porteiros é o que nós vimos, a divisão e a separação dos porteiros e suas funções, e depois nós vamos ver algumas funções de outros levitas dentro desse mesmo texto. E, por fim, as divisões do exército de Davi. A gente não encontra, irmãos, essa divisão detalhada em outro lugar. Lá a gente via que ele tinha um exército poderoso, vencedor, um exército que não perdia para ninguém, mas a gente não sabia como esse exército funcionava. Aqui, então, está escrito exatamente como o Davi fez. Lembrando os irmãos que quando Davi fez essas coisas, Davi já não era mais um rei que vivia na guerra. Davi já havia entregado o domínio para o seu filho, estava agora tratando dos utensílios do templo, está terminando de falar os utensílios e como deve funcionar o culto, né, no templo. Agora ele mostrou para nós como funcionava o seu exército. Então Davi, num tempo de paz, deixa o seu exército pronto para futuras batalhas. Né? Ele já deixa tudo pronto e quando chega lá no capítulo seguinte, né, no 27, a gente vai ver como funcionava.
que acontece? Esses homens porteiros, eles foram escolhidos mais uma vez por sorteio, irmãos, tá? Sabe, aqui na igreja, às vezes, uma pessoa pede, pastor, me põe tal dia, porque eu não posso vir. Lá não tinha isso, não. Lá era só sorteio. Era a mesma coisa a gente pegar os nossos 9, 10 irmãos que ficam na portaria da igreja e sortear quem vai ficar na quarta, na quinta, no sábado, no domingo e pronto. Por quê? Aqui chega a dizer que não havia preferência nem para o maior nem para o menor. Então não adiantava o camarada ser rico ou não. Não adiantava, era sorteio. Sorteou, com quem caiu, com o grupo que caiu, era onde ele ia. Né? Às vezes a gente tem umas preferências e tal. Os meninos do louvor, por exemplo, o ninja que faz parte, sabe como é que funciona. Lá não tem sorteio para montar o grupo. Né? O coordenador chega e pergunta assim, quem é que vai faltar durante o mês para eu poder fazer a escala? Aí o camarada, eu não vou vir tal dia, nem tal dia, nem tal dia. Aí ele vai, remexe todo para fazer a escala. Não tinha isso. Lá nós vimos que quando foi fazer a separação dos cantores, como é que foi? No capítulo 25, foi feito um sorteio. Se você caiu no grupo tal, no dia tal, é você que vai ter que estar lá e acabou. Então, assim, não havia preferencialismo. Isso é preferencialismo, quando a gente deixa a pessoa escolher. Não pode, querido, obra de Deus você não escolhe. Obra de Deus, Deus te escolhe. Amém, queridos? Então, se Deus te escolheu, você não tem direito de escolha. É todo dia, toda hora, no turno que me cair, como nós estamos vendo aqui, que foi assim que foi feito. Então, irmãos, eles foram sorteados. Só que esses porteiros, irmãos, eram homens capazes, fortes e valentes. A ideia que a gente tem de porteiro hoje é totalmente diferente da de lá, mas no final nós vamos falar sobre isso. Será que a pessoa é só para ficar na porta, sentadinha ali? Não é. O porteiro tem função envolvida naquilo, mas a gente pensa que é só. A ideia nossa hoje é, não, eu vou ficar na porta, tudo bem. Será que o porteiro só fazia aquilo? Não era. Então a gente vê que a Bíblia vai falar que esses homens tinham um diferencial. Verso 8 e 9. Todos esses foram filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens capazes quer dizer capacitados, preparados, né? Eles eram de força para o serviço. Está vendo? Eles não ficavam só na porta, eles tinham serviço para fazer. E tinha que ter força para isso, né? Então a gente junta isso, depois o 9 vai falar, os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes. Então isso tudo se juntando, eles eram fortes, capacitados e valentes. Então a gente tem que entender como é que a coisa funciona e vai adaptando isso para a igreja para ver. Certamente os porteiros não ficavam só lá. Pegava banco, pegava cadeira, sei lá, fazia um punhado de coisa, que eles tinham que ser fortes. Eles tinham que ser fortes e capacitados para o serviço que eles iam fazer, né? Porteiro também tem que aprender a enfrentar encrenca, né? Entrou alguém por ali mal encarado, é o porteiro. Nós temos que pôr porteiro ali, porque nós só temos porteiras, né? A gente só tem porteira. Então tem que estar preparado. Será que se entrar uma pessoa por ali, os porteiros vão trabalhar, fazer o que precisa? Viu, irmão? É sério. Né? Então é só para os irmãos entenderem como é que a coisa funcionava nos tempos bíblicos, como é que elas funcionam hoje, como é que foi mudado, como é que foi alterado, tá bom? Bem, também havia entre eles alguns irmãos que eram tesoureiros do templo de Deus e das ofertas sagradas. É isso que vai dizer do versículo 20 para frente, do versículo 20 até o 32, vai falar que entre os levitas que eram porteiros, tinha um grupo que cuidava do tesouro, eles eram tesoureiros também. Agora, para os irmãos ficarem entendendo muito bem o que quer dizer o versículo 20, tem gente que confunde, o versículo 20 diz assim, quanto aos levitas, Aías tinha a responsabilidade dos tesouros do templo de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. O que você entende por isso? Tem uma tradução que fala. O que é? Tesouros do templo de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Eram dois tipos de tesouro. Isso é importante saber, porque senão você vai passar e pensar que é uma coisa só. Não é. Tesouro do templo de Deus era todo tesouro que foi colocado lá dentro, entre os utensílios e tudo que tinha. Lembra que era ouro, que era bronze, que era um punhado de coisa? Romãs na entrada. Lembra, irmão? Estão lembrando? A cabecinha está lembrando? Isso é tudo constitui os tesouros do templo. A arca mesmo era um tesouro, uma coisa linda, né, coberta de ouro. Então aquilo era os tesouros do templo. Então eles guardavam os tesouros do templo. Tinha guarda para vigiar, tá bom?
E os tesouros das coisas consagradas, aqui embaixo até fala que o rei Davi consagrou algumas coisas, dos despojos, verso 27, olha, dos despojos das guerras, consagraram coisas para a manutenção do templo. Então, irmãos, olha, lembra, tesouros do templo era todo objeto que fazia parte do templo, e eu já citei alguns aqui, depois os irmãos podem dar uma olhada lá e ver, tudo aquilo era o tesouro, tinha guardas, eles guardavam, tesoureiros guardavam aquilo. O que um tesoureiro faz se não guardar os bens materiais, nesse caso, de valores de um lugar? O tesoureiro faz isso. O tesoureiro não pode gastar dinheiro, sabia? O tesoureiro não pode gastar dinheiro. Ele não é o administrador, ele não gasta. Ele pode fazer uso daquele dinheiro, aí sim, pagando coisas que lhe são ordenadas pagar. Então, tesoureiros, alguns eram tesoureiros. Lembra, dos tesouros do templo, eram todos os objetos de valor que tinha ali dentro. E dos tesouros das coisas consagradas, era tudo também de valor que era consagrado, era ofertado. Em outras palavras, eram as ofertas, né? Chegava o camarada lá com ouro para ofertar, fazia parte dos tesouros das coisas consagradas. Qualquer coisa que viesse de oferta, em valores assim, que ia para o tesouro, fazia parte dos tesouros. Só para os irmãos entenderem e sair daqui abençoado, tá, irmão? Sair daqui sabendo, opa, agora eu sei o que é isso. Tesouro do templo é tudo que diz respeito àquilo que fazia parte do templo, e os tesouros das coisas consagradas era todo tipo de oferta, todo tipo de coisa que alguém consagrasse. Aqui embaixo, como eu disse, mostra que o rei Davi consagrou algumas coisas. Então, nós concluímos isso, tá? Havia um grupo grande de porteiros escolhidos por sorteio, eram homens capazes, fortes, valentes, né? E as suas funções, muito importante, muito mesmo você gravar também o versículo 12, que fala qual eram as funções dos porteiros. Olha bem, desses se fizeram as turmas dos porteiros, isso é, do chefe deles, tendo deveres como seus irmãos. Aí fala, para ministrarem na casa do Senhor. Esse ministrar, se você falar assim hoje, fulano vai ministrar lá na igreja, o que você pensa que ele vai fazer? É um erro, não é um erro, tá? A palavra ministrar aqui quer dizer servir, fazer serviço, serviço mesmo, carregar banco, limpar banheiro, tudo, e menos isso que a gente acha, menos isso que a gente acha, ele não ia fazer, ele não ia mexer com nada, tá, irmão? Ele era só porteiro. Quando a palavra vai falar ministrar aqui, tanto que a minha Bíblia é hebraica, né? Aqui eu uso ela para depois ver e entender melhor. Lá está muito claro, eles iam fazer o serviço do templo, mas aqui colocou ministrar. Aí quem lê, porque a gente entende que ministrar é vir aqui cantar e tocar, ou pregar, ou dar aula, não importa, está errado. Eles eram porteiros e a função era de fato trabalhar no serviço do templo. Isso quer dizer, mais uma vez, que ele não só ficava na porta, fazia outras coisas. Não sei o que eles faziam, né, especificamente. Mas imagina o quanto de serviço que não tinha para ser feito lá. Imaginou o tanto de sujeira das ofertas, né? Muita oferta, matando muito ovelha, né? Sangue, fumaça o tempo todo do incenso lá dentro, o incenso que as pessoas traziam também. Ah, sacerdote, eu estou trazendo isso aqui de gratidão, uma oferta de gratidão. O Senhor me abençoou, então eu estou trazendo. Ele não podia falar, não, leve isso para lá. Ele tinha que pegar aquilo direitinho, né? Se fosse um animal, ele pegava a melhor parte para ele, era assim que funcionava. Lembra, irmãos? Enfim, então era um trabalho tremendo e grande. E lembra que naquela época Israel tinha fervor e fé. Então Israel ia para lá para oferecer suas ofertas e o sacrifício. Então era muito trabalho, era trabalho 24 horas por dia. E como nós vimos lá na frente, 12 meses por ano, o ano inteiro eles tinham um grupo que trabalhava. Então a gente olhando isso aqui, a gente vê que a dimensão da obra e a forma como era feita era bem diferente. Então a gente nota que os porteiros tinham muitas funções, não era só o que a gente hoje entende como um porteiro de uma igreja, né? Fazia serviço, e a palavra no versículo 12 então, quando vai falar aqui para nós, que eles deviam ministrar na casa do Senhor, na verdade lá está assim, eles deviam fazer o serviço da casa de Deus. Era o serviço, aí é um punhado de serviço. Eles eram os braçais, irmãos, os serviçais. Vamos lá, quem é que carregava a arca? Levitas, braçal, tá, irmãos? Aquela arca, imagine só uma arca daquela dimensão, daquele tamanho,
com madeira de lei, toda coberta de ouro, com as 2 tábuas da lei lá dentro, a amostra do maná, e também a vara de Arão que floresceu. Tudo ali dentro. Os camaradas tinham que carregar aqui no ombro. Pegava um de um lado e do outro, naquelas varas, né? Aqueles varões que segurava, punha no ombro. Então era serviço braçal, era um serviço forte. Por isso que eles eram homens fortes, além de capazes, né? Para fazer o serviço que era do templo do Senhor. Veja bem, capítulo 27, as divisões do exército. É como eu disse para você, essa divisão bonita, detalhada, como está aqui, a gente não tinha visto ainda como ele dividiu o seu exército. Veja bem, sendo um homem de guerra, irmãos, Davi dividiu seu exército em grupos de 24.000, para que cada 24.000 atuasse em um mês do ano. Aí ele até leu, fez um relatório muito bem, de primeiro mês, né? A primeira turma, segundo mês, segunda turma, até a 12ª. E se você multiplicar aí 12 vezes 24.000, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 288.000 soldados que trabalhavam em turnos. Cada grupo trabalhava um mês, tá? Se você me perguntar, e o que esses soldados todos faziam quando eles não estavam trabalhando? Não sei, mas a verdade é que ele dividiu eles, cada grupo de 24.000, para trabalhar durante um mês do ano. E são 12 meses também, tá, irmão? No calendário deles, que você vê que fecha lá com o 12º grupo de 24.000. Esses homens nós já sabemos, tá, irmãos, tá? Esses homens nós já sabemos que eles eram homens valentes, destemidos, e que tinha entre eles homens de extrema coragem, mas tinha uma coisa no exército de Davi, que é aplicação para a nossa vida, hoje como crentes. A gente costuma dizer que nós somos soldados. Os homens da quinta igreja, o grupo dos homens chama como? Os homens, a classe dos homens lá. Soldado de Cristo. Então a gente tem muito isso de soldado e tal, de exército, eu sou soldado de Cristo. Agora, irmãos, esse exército de Davi, nós já vimos isso antes, ele tinha uma coisa que você precisa aprender e ter na sua vida, uma coisa chamada lealdade. Esses homens eram leais a Davi. O que Davi pedia, vocês lembram que num dado momento ele teve vontade de beber água de Jerusalém, quando a cidade estava cercada, sitiada, o camarada foi lá, desceu lá, pegou a água e levou para ele, passou no meio do exército e pegou a água e levou, e Davi não teve coragem de tomar água, porque ele achou que seria um surto, uma blasfêmia, um pecado, beber uma água que quase custou a vida de alguém. Então, queridos, guarda uma coisa, não é só um conjunto de nomes, não é só uma divisão bonita de 24.000 homens para trabalhar cada um dos meses, tudo bonitinho com o seu líder, mas também se trata de um grupo que era leal. Irmão, e eu te pergunto, você é leal a Deus? Sabe? Você é leal. A lealdade é uma coisa muito bonita, irmãos. A lealdade é algo que falta. Sabe o que é lealdade mesmo? No verdadeiro sentido da palavra? Lealdade, irmãos, é quando você está com alguém e não abandona essa pessoa em tempo algum. Lealdade é quando você abandona pessoas por causa daquela pessoa, aí você é leal a ela, tá? O marido é leal à mulher, a mulher ao marido, é quando chega nesse nível. Por isso que é o Senhor, quando vai falar que o dever da mulher é ser submissa ao marido, e quando vai falar do homem, diz o que do homem? A mulher tem que ser submissa, e o homem tem que amar a sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Isso é lealdade. O homem que ama a sua esposa e a defende e morre por ela, ele é leal. Agora, o homem que foge na hora da briga e larga sua mulher sofrer as acusações das pessoas ou do maligno, não há lealdade. Então, a lealdade, irmãos, é isso. E esses homens eram leais a Davi. Você é capaz de cortar amizade com alguém que fere uma pessoa que você ama, que você admira? Se você não é, você ainda não é leal a essa pessoa. Isso é lealdade, irmãos. Lealdade, você morre por alguém. Por isso que Jesus falou que o homem deveria amar a sua esposa, mas não é amar ela na cama, não. Não é amar ela só na hora que ela está boa, não. Devia amar a sua esposa e, assim como Cristo, se entregar por ela. Só se entrega por alguém, irmãos, quem é leal. Aprenda o significado de lealdade. Lealdade é isso. Jesus foi leal a nós. Ele não voltou atrás e morreu por nós. Então, quer dizer, eu guardo isso comigo,
quando ela falou aquilo, eu falei, gente, eu preciso guardar isso no meu coração e aprender a ser leal. E aí eu gostaria de perguntar, você é leal àquelas pessoas que te fazem bem ou te fizeram bem, ou que são importantes para você? Dificilmente a gente vai encontrar, irmãos, lealdade nesse nível. Mas esse tipo de pessoa que faz falta. E é esse tipo que a Bíblia está nos ensinando a ser. Tá? Você tem que ser leal, mas leal de verdade. Agora, sabe aquela pessoa que na sua cara é leal, mas atrás ela escuta você sendo apunhalado, maltratado e recua? Essa pessoa nunca foi seu amigo nem sua amiga e nunca é leal a você. Vai te derrubar. Aliás, já está te derrubando, porque não consegue ser leal. Então a gente precisa aprender muito sobre esses termos que faz parte do cristianismo. Irmãos, o cristianismo só está de pé até hoje, porque no início os homens que começaram eram leais. Os 12 que começaram eram leais. Os 12 que começaram, 11 na verdade, vamos corrigir, aqueles 11 homens foram leais ao ponto de morrer. E diz a história que teve quem morreu crucificado de cabeça para baixo, tem relato que morreu frito no tacho de azeite quente, teve relato que foi morto queimado, teve relato que foram arrebentados, porque foram leais, irmãos. E lealdade, irmãos, é a base do cristianismo. É a base do cristianismo. Só sobrevive como cristão e honra o nome de cristão, irmãos, quem é leal, principalmente leal à causa. Qual que é a tua causa? Você tem causa, querido? Qual que é a tua causa? Você é leal a alguma causa? Qual causa que você é leal? Está vendo, queridos, como é que isso é uma pancada em nós, uma puxada de orelha? Talvez você fica querendo fazer média comigo, média com fulano, com a fulano. Você fica querendo aparecer, você fica querendo vir à igreja, sentar aí e falar, eu fui. Talvez você fica querendo sei lá o quê, mas a pergunta é, você é leal à causa do Evangelho? Você é leal à causa do Evangelho? Você tem uma missão nessa terra e já descobriu qual que é? Para ser leal? Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus está te falando, diz amém. Você precisa descobrir se você é leal aqui, qual causa. Se você morrer amanhã, você foi leal aqui. Ou você só quis ser leal ao teu bolso. Eu não vou na igreja, eu oro, porque Deus me dá dinheiro, Deus me dá saúde, Deus me dá casamento, Deus me dá filhos saudáveis. Eu só sirvo a Deus porque Ele vai me dar, ou Ele está me dando. Não, irmão, essa não é a base do cristianismo. A base do cristianismo é a lealdade. A causa, a obra. Eu morro e eu sigo, e eu estou agarrado, eu pago o preço, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ganhar nada, eu estou aqui para dar a minha vida, assim como Cristo deu. Leal, querido, é lealdade. Então assim, parece que é um conjunto de nomes aqui só, dividido em 12, turma de 24 mil, mas a gente vai ver, querido, que esses camaradas eram leais, eles tinham um alvo. E eu gostaria que todo mundo que está aqui hoje pensasse, qual o teu alvo ou qual a tua missão aqui na terra, e se você está sendo leal a ela. Pensa bem, qual a tua missão aqui nessa terra? Se você morrer daqui a 1 ano, 2 anos, 10, 20, o que você fez aqui? Qual a tua missão? Porque esquentar banco de igreja não é missão não. Não pensa que ser membro da quinta igreja é missão, que não é. Não, irmão. Você tem que descobrir qual a tua missão para você ser leal a ela. Vamos falar de soldado então aqui, que era de exército, o exército de Davi. Pensa bem, irmão. Sabe o que soldado do exército faz? É treinado para defender a constituição do país a todo custo. E defender aquele país de ataques fora da lei. Então qualquer ataque, qualquer interferência fora da lei, qualquer invasão, eles estão com a missão de ir lá e salvar. Sabe por que soldado do exército não pode nunca ficar ali na rua ajudando o policial militar? Quem sabe? Por que um soldado do exército não pode nunca ficar ali na rua ajudando os policiais militares? Você sabe? Porque eles são treinados para morrer e matar. Eles não são treinados, irmão, para abordar ninguém. Soldado do exército não é treinado para chegar, me dá seu documento aqui, tudo bem? Não são treinados para ficar andando de carro. Eles são treinados, irmão, para matar e morrer. Soldado do exército é diferente. Tanto que quando eles vão lá para os morros do Rio, você sabe o que acontece. Acontece problema. Foi um tempo atrás aí, pedir para nunca mais ir. Não vai, porque sai matando tudo.
Não tem esse negócio com o soldado do exército. Se o comando disser, vai e sossega aquele morro, eles vão para morrer, irmão. Se matar, eles morreu. Se não matar, eles vão matar. Eles não sabem abordar, eles vão para matar. Então não pode, você nunca vai ver. Os camaradas entram para dormir noite inteira em rio, em água, e ficar ali de plantão, só sai se o comando mandar sair. Então, queridos, esses homens eram assim. Então esses soldados foram divididos dessa forma. Havia neles uma coisa chamada lealdade. Hoje está faltando lealdade, irmãos. Lealdade à causa, lealdade à obra. Eu não estou falando de fidelidade, eu estou falando de lealdade, tá, irmãos? Há uma diferença. Então, é necessário a gente aprender com esses homens uma coisa chamada lealdade. Não, eu tenho uma causa que o Senhor me deu, então eu vou ser leal a ela. Qual é a tua causa? O que você está fazendo nessa terra? Você tem que saber. Se você não souber isso, irmão, você vai perder. E quantos já morreram, irmãos? Viveram 10, 20, 30, 40, 50 anos, 80, e morreram sem saber o que eles estavam para fazer aqui nessa terra. Você precisa saber, irmão. Precisa saber como igreja. E uma coisa eu te garanto, Deus não te chamou para você ser membro de banco de igreja. Garanto para todos vocês, Deus não te chamou para ser membro de banco de igreja. Deus te deu uma causa e você precisa ser leal a ela. Sabia? Deus te deu uma causa e você precisa ser leal a ela. Amém, igreja? Amém? Temos uma causa para defender, uma causa para enfrentar, uma causa para nos sujeitar ao que nos enviou, a Deus, né? Que nos deu essa causa, e nós temos que segui-la no mesmo passo daqueles que seguiram antes de nós. Lembra que a igreja começou depois que Cristo subiu e deixou os seus aqui na terra. Aí é que a igreja saiu pelo mundo, deixou de ficar ali grudada lá em Jesus e em Jerusalém, e foram para o mundo, e chegou até nós. A gente precisa caminhar no mesma pegada e no mesmo passo daqueles homens que começaram e morreram pela causa e morreram pelo Evangelho. Morreram pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar posição, irmãos, e ir e morrer também pelo Evangelho, se precisar. Amém, queridos? Amém? Não estamos no tempo de morrer, mas é preciso ter esse mesmo foco, essa mesma força e essa mesma lealdade. E repito, não sai daqui hoje sem pensar, qual a minha missão aqui nessa terra? Se eu morrer amanhã, eu cumpri a minha missão? Se eu morrer amanhã, eu fiz o que o Senhor esperava? Se eu morrer amanhã, eu fui leal de alguma forma? É preciso, irmãos, a gente pensar, porque essa lição nós encontramos homens de guerra, divididos em grupo de uma maneira muito bonita, e por fim, nós vimos que de cada tribo de Israel havia um líder, e os quais administravam o campo, as vinhas, os olivais, os gados, os camelos, e eles administravam tudo que diz respeito às coisas do rei. O texto é muito claro de dizer que eles administravam as coisas que eram do rei. Portanto, irmãos, é necessário que a gente aprenda com esse livro de crônicas, o que esse livro está querendo dizer quando coloca para nós tantas coisas. Talvez você esteja pensando, pastor, eu preciso saber, pastor, qual a minha missão nessa terra? Pastor, me ajuda, me socorre. Talvez você está precisando, aí agora pensando, qual que é a tua missão? Eu vou te falar, irmão, tua missão é a mesma daqueles homens que começaram o Evangelho. É estar envolvido de tal maneira com a causa, que a causa de Cristo, a causa de Cristo, que Ele deixou-nos para fazer, que devemos, irmãos, no mínimo, não perder um minuto da nossa vida e compartilhar do Evangelho com todas as pessoas que a gente encontrar. No mínimo. Esses bancos só estão vazios porque nós não temos comprometimento com a causa, com a obra. Nós não conseguimos, irmãos, de fato, mostrar Jesus para as pessoas que a gente convive. Olha que tanto de banco bonito, vazio, banco caro. Esse banco é caro demais. Quanto custou esse banco? Você lembra, Jonas? Cada banco desse? Mas a compra acho que ficou por 20 não sei quantos mil naquela época, irmão. Banco caro. Queridos, lembra de uma coisa. Se você está vivo hoje, é porque Jesus quer que você honre a causa pela qual Ele morreu. Jesus morreu, irmãos, pelo mundo, pelo pecador. Jesus morreu por aqueles que estão agora lá no pecado.
Jesus morreu pela tua família que está no pecado. Jesus morreu pelo teu vizinho que está no pecado. Jesus morreu pelo teu parente que está no pecado. E o que é que você tem feito de fato, que você tem feito efetivamente para a missão que Ele te deu? Lembra lá a parábola dos talentos? Lembra da parábola dos talentos? A gente vê aquilo, empolga, né, e tal. Querido, o que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Que Deus tenha misericórdia, queridos. É preciso a gente pensar na nossa missão. Qual que é a minha missão nessa terra? Eu preciso me envolver com a missão de Deus. A missão que Deus tem para essa terra. Se você deixar isso ferver no teu coração, nós vamos orar e Deus vai começar a te encaminhar para as almas que precisam ser salvas. Amém, queridos? Mas é preciso ter disposição e falar de Jesus mesmo, sem dó. E falar do amor de Cristo. E falar para as pessoas aceitarem a Jesus. Falar para as pessoas que existe salvação. Falar para as pessoas que, se morrerem no pecado, vão queimar no inferno. Sim, essa é a palavra. Falar para elas que tem solução em Cristo Jesus. E que há uma esperança em Cristo Jesus. É necessário deixar isso, irmãos, ser trabalhar dentro de nós. É isso que nós estamos aprendendo na história de Israel. Quando a gente está estudando o Velho Testamento, você tem que tomar muito cuidado para não confundir as coisas. O Velho Testamento, e aqui essa parte que nós estamos vendo, é Deus trabalhando com um povo específico, que Ele escolheu, o povo de Israel. Isso aqui é tudo focado em Israel, irmãos. Quando a gente tira aqui, a gente tira só lição. Isso aqui é Deus trabalhando com Israel, para que pudesse, em Cristo Jesus, chegar até nós. Aqui até ali era só Israel e judeu. Quando chega em Cristo, que o povo rejeita Cristo, pronto, aí a salvação, a graça que era para Israel, vem para os gentios e chega até nós. Irmão, se você parar para olhar do ponto de vista da Bíblia Sagrada, irmão, nós somos muito privilegiados. Sobrou para nós, irmão, respingou para nós a salvação que só pertencia a Israel. Sim, querido, era de Israel. Se você ler a Bíblia parte por parte, você vai ver, até ali era Israel. Ou quem se convertesse ao judaísmo de Israel, que eu quero dizer, você lembra lá? Não importava, qualquer pessoa que estivesse na casa de um judeu, na hora que o judeu ia comer a Páscoa, podia comer também, desde que não estivesse imundo. Então, quer dizer, você entrar para o judaísmo, você fazia parte da nação de Israel. Em Cristo Jesus a mesma coisa, mas veio Jesus e eles rejeitaram, pronto, estourou e chegou até nós. Irmão, você brasileiro, nós brasileiros e do resto do mundo, tivemos muita sorte. Assim como os porteiros, os cantores, os levitas aqui, todos eles eram escolhidos por sorte, era sorteado. Sabe o que você tem que entender? Hoje, você tem que entender, eu também fui sorteado, porque o povo de Israel rejeitou, e Deus falou, então já que não querem, veio para os seus e os seus não os quiseram, então vamos embora, é de quem quiser. Irmão, é assim que a salvação chegou em nós, os gentios, e a gente precisa dar valor a isso, irmão. Você não pode morrer, irmão. Eu vou orar para você não morrer sem ganhar pelo menos uma alma. Amém? Vou orar para você não morrer sem ganhar uma alma, para que você não chegue de mãos vazias diante do Deus Todo-Poderoso quando você partir dessa terra. Vou orar para você ganhar uma alma ainda esse ano. Se eu dar uma alma para cada irmão dessa igreja, para que eles não vão de mão vazia diante do Senhor. Porque eu te garanto, querido, se você chegar lá de mão vazia, não sei o que vai te acontecer, não. Porque te dá 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos nessa vida e você não contribui nada para a causa e nem para a obra. Você não é leal à obra, à causa do Evangelho, que é preciso nós sermos leais. Vou orar, Deus dá uma alma para os irmãos. Eu vou anotar o nome de quem está aqui hoje, eu vou lembrar, tá? Eu não esqueço não. Vou anotar o nome, vou orar para Deus te dar uma alma. Irmão, você não pode morrer, irmão, sem ganhar uma alma, senão você fracassou na sua missão. O crente que não ganha alma, fracassou na missão. Mas ganhar mesmo, na raça, tá, irmão? É você ser a pessoa que conduziu aquela pessoa a Cristo. Se você não ganhar uma alma, já era, fracassou na missão. Porque eu disse, Deus não nos chamou para só vir e encher igreja e tal. Hoje nós vivemos uma geração, irmão, que só sabe encher igreja. Tá? Você vai ver, na terça pau, vai todo mundo para lá. Você vai na quinta, não sei o quê, vai todo mundo para lá. Você vai na sexta da paixão, vai todo mundo. Opa, tem sexta da paixão?
Vai todo mundo para lá, só esquenta banco, irmãos. Não tem compromisso, não tem lealdade com a causa, não ganha alma, não compartilha, não serve para o reino de Deus. Olha que coisa pesada, não serve para o reino de Deus. Quem não ganha alma não serve para o reino de Deus, irmão. É preciso a gente aprender que a causa começou assim e ela continua assim. Israel, irmãos, quando caminhava lá no deserto, no início da fé judaica cristã, quando eles caminhavam, as nações de fora viam Israel do jeito que Israel ia e caminhava na glória e na presença do Senhor. Eles muitas vezes por inveja atacavam Israel, mas era diferenciado o povo de Israel desde o início da nossa fé, lá atrás, quando se começou a fé judaica, em Abraão, em Isaac, em Jacó. Queridos, era um povo diferenciado, todo mundo olhava, invejava, uns queriam até se infiltrar. Vocês viram lá que teve gente que se infiltrou no meio de Israel para não morrer, porque viu que aquele povo, Deus lutava por ele. Você já imaginou o que é o povo ver que Deus lutava por Israel? E você lembra lá os homens, né, que moravam por perto, quando eles iam possuir a terra de Canaã? E os camaradas pegaram pão velho, odre velho, montaram na jumentinha, chegaram perto de Israel, mentindo que era de longe. Eles fizeram aliança com eles e depois não puderam matar. Eles tiveram medo, porque viu o pavor que era quando Deus agia a favor de Israel. A Raabe, a prostituta Raabe foi uma, salvou os homens, viu como é que era, faz um compromisso comigo. Eu e a minha família, vocês vão salvar. Então, quer dizer, as nações queriam estar dentro de Israel, porque viu que Israel era diferenciado. Querido, é necessário que você entenda que a nossa missão, ela é muito pesada e muito dura. É as pessoas verem-nos, olharem para nós e desejarem, eu quero ser deste grupo, porque este grupo tem uma missão, tem um foco e eles estão entendendo. Querido, que Deus te fale, tá, nessa noite e te ajude, tá? Assim a gente conclui o capítulo 26 e 27, e eu vou pedir para passar lá, porque o computador não está hoje muito animado comigo, né? Então diz assim, podemos concluir, irmãos, que, diferente dos dias atuais, os porteiros da casa de Deus eram serviçais do templo e os tesoureiros cuidavam dos valores monetários, mas também das riquezas do prédio, sendo todos eles capacitados e valentes para a obra. Por que eles tinham que ser corajosos e valentes para a obra? Volto a dizer, porque eles tinham uma missão pela qual eles deveriam ser leais. Aí você vai pensar, por que porteiro tem que ser valente, forte, corajoso? Porque ele era só porteiro? Porque eles tinham uma missão. E a missão desses homens exigia deles lealdade. E só é leal a pessoa que é forte, confiante e sabe em quem ela está confiando. Como eu, como pastor, preciso de crentes leais para nós conduzirmos a causa do Senhor. Como o teu líder, tua líder de grupo na igreja, precisa de homens e mulheres que sejam leais para conduzir. Leais mesmo, que defendem, irmãos. Leais que falam, opa, alto lá, não fala assim da minha líder, não fala assim do meu líder, não fala assim do meu pastor, porque eu não aceito falar assim deles perto de mim. Isso é lealdade, irmãos. Agora, quando você ouve falar mal do pastor e você silencia, ou então entra na conversa, você não é leal. Quando você ouve falar da sua líder, do seu líder, da igreja, que fala mal, e você não levanta para defendê-los, você não é leal. Então, se você não consegue ser leal a um homem e a uma mulher, como é que você vai ser leal a Deus? Você nunca viu. Para e pensa, você não consegue ser leal a alguém que você vê, pastor, líder de homens, líder de mulher, líder de jovem, líder de criança. Você não consegue ser leal a nós humanos? Você vai ser leal a Deus? Batatinha, meu irmão, não vai ser nem aqui nem na China. Por isso que é importante você sair daqui com essa lição. É preciso ser forte, corajoso, corajosa, é preciso ser leal. Deus honra e Deus usa aquele e aquela que é leal à causa do Evangelho. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida e te ajude, te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor. Me ajuda a ser leal à causa do Senhor. Me ajuda a ser leal ao chamado do Senhor. O Senhor nos chamou para ganhar almas. O Senhor nos chamou para falar de Cristo para as pessoas. O Senhor não nos chamou para nada além disso. Quero te pedir que abençoe a igreja, fortalece, faça de cada homem e cada mulher dessa igreja leal à tua causa, ganhadores de alma, que propaguem a salvação que há em Cristo Jesus, que divulguem que o Senhor é um Deus poderoso, que divulguem que o Senhor está sentado no teu trono, que divulguem que o Senhor fez todas as coisas, a imensidão do universo,
os lugares mais distantes do universo, o Senhor criou e colocou cada coisa no teu lugar. Que divulguem, Senhor, que o Senhor é um Deus presente com o teu povo, no meio do teu povo, que a igreja tenha coragem de divulgar, que o Senhor não abandona os teus, o teu povo, o Senhor está escolhendo um povo das 4 cantos da terra, selecionando homens e mulheres para viver com o Senhor na tua glória, que divulguem as maravilhas do Senhor. Pai querido, obrigado, coloca no nosso coração um espírito de louvar ao Senhor, ó Deus, um espírito de louvor ao Senhor, de exaltação, de engrandecimento ao Senhor. Coloca em nós um espírito de coragem, de ousadia, para ganharmos almas, falarmos de Jesus, divulgarmos a salvação que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, eu te louvo, te agradeço e peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigado, igreja. Deus te abençoe, te guarda, te fortalece e nós vamos estar juntos se Deus quiser. Obrigado.